Olá! Nesta unidade vamos dar continuidade aos estudos sobre o inquérito policial. Durante a aula vamos ver as peças iniciais do inquérito policial e os prazos. Tome nota dos principais temas tratados nesta unidade no campo Minhas Anotações, para que depois você possa relembrar o assunto. Bons estudos! Olá, meus amigos. Tudo bem com vocês? Continuando então o nosso estudo sobre o inquérito policial, passaremos nesta unidade a tratar das peças iniciais do inquérito policial, bem como os prazos para a conclusão do inquérito policial. Vamos lá, como ficou já consignado no seu caderno em unidade passada, já vimos que algumas peças iniciais podem dar início ao inquérito policial. Apenas para recordar, a autoridade policial, o delegado de polícia, tem ciência do crime através de uma notícia-crime, já vimos que não se chama queixa, mas notícia-crime, que pode ser uma notícia-crime direta, indireta, ou notícia-crime inqualificada, como foi já objeto de questão em concurso público, e a partir do momento que essa autoridade policial, que esse delegado de polícia tem ciência deste crime, a autoridade policial, então, irá instaurar um inquérito policial. Bom, Pedro, mas esse inquérito policial, como que esse inquérito se materializa? Como que esse inquérito se concretiza? Bom, a peça inicial, então, do inquérito será objeto desse nosso termo. Então, coloca aí, dessa nossa unidade. Peças iniciais do inquérito policial. Peças iniciais do inquérito policial. Pessoal, a primeira pergunta aqui que sempre me fazem é a seguinte: Pedro, então quer dizer que é a página número 1 do inquérito? Bom, na verdade, eu não posso dizer que essa peça inicial é a página número 1 do inquérito, porque a página número 1 do inquérito policial é a capa. Então seria a página número 2, a peça inicial, na prática e materializando, representa a página número 2 do inquérito, porque a primeira seria a própria capa. Ok, então vamos lá então. Essas peças iniciais, no plural, são peças? Sim, peças. Quais são elas? Coloque aí no seu caderno. A primeira peça que pode ser utilizada para a instauração desse inquérito é denominada portaria. Então, o delegado de polícia, no uso das suas atribuições, instaurou um inquérito policial através de portaria. Pedro, e portaria, essa peça inicial que se chama portaria, o que deve conter essa portaria? Escreve isso aí no seu caderno. A portaria deve conter a descrição dos fatos, por exemplo, no dia 4 de março ou 5 de março, vamos pensar que esse fato ocorreu no dia 5 de março. No dia 5 de março de 2011, por volta das 20 horas, João das Couves subtraiu uma frigideira da casa do seu José, por volta das 20 horas, dessas mesmas 20 horas, então, praticando em tese o crime previsto no artigo 155 do Código Penal, que seria o crime de furto. Ponto. Os fatos foram narrados. O que mais deve constar dessa portaria? Bom, dessa portaria, além da narração dos fatos, o delegado, a autoridade policial, também deve determinar quais as diligências serão realizadas ali neste inquérito. Por exemplo, após narrar os fatos, diligência número 1, que seja determinada ou designada uma equipe de investigadores para que compareça até a casa do seu João para a investigação. Diligência número 2, intime-se o senhor João para que seja ouvido. Diligência número 3, intime-se o senhor José também para prestar as suas declarações. Bom, depois disso, data, assinatura e a portaria está feita e o inquérito considerar-se-á
instaurado, ok? A portaria, então, entre aspas, abre o inquérito policial. A portaria tem força de instaurar o inquérito policial. Ok. Segunda peça que pode iniciar o inquérito. Além da portaria, como já dito em unidade passada, temos também o APFD. E o APFD representa auto de prisão em flagrante delito. Auto de prisão em flagrante delito. APFD. Auto de prisão em flagrante delito. Pedro, o que é isso? Auto de prisão em flagrante delito. Pessoal, quando alguém é preso em flagrante, vamos supor que esse mesmo seu João, que eu contei há 3 minutos atrás, que esse seu João é surpreendido pela polícia militar, por exemplo, comercializando drogas. Bom, a polícia então captura o seu João e leva o seu João para a delegacia de polícia. Na delegacia, se o delegado, se a autoridade policial entender que o seu João realmente estava vendendo drogas, estava comercializando drogas, o seu João será preso, a prisão será formalizada através de um auto de prisão em flagrante delito, e essas folhas que irão compor o auto de prisão em flagrante delito, esses papéis A4 mesmo, que comporão esse auto, iniciarão o inquérito policial. Ok? Ao invés da portaria, como o seu João foi preso em flagrante, o inquérito, então, se inicia a partir do APFD. Pedro, o que contém esse APFD? Rapidamente. Bom, dentro desse auto de prisão em flagrante delito, serão ouvidos o condutor, ou seja, quem capturou o seu João, as testemunhas, 2 testemunhas que presenciaram a captura do seu João, vítima se houver, no caso aqui não há vítima, né, como pessoa natural, e por fim o seu João também será ouvido nesse auto de prisão em flagrante delito. Formalizado o APFD, o inquérito então tem o seu início. Beleza? O inquérito policial, pessoal, também será iniciado, ou poderá ser iniciado, a partir de requerimento. Requerimento do ofendido. Requerimento do ofendido. É aquela situação em que a vítima vai até a delegacia, dá a notícia crime ao delegado, ou seja, conta sobre, né, aquele fato delituoso, aquela prática delituosa ao delegado de polícia, e este requerimento, que é também chamado de delácio, né, este requerimento pode ser a página inicial do inquérito policial. Na maioria das vezes, meus amigos, esse requerimento, o delegado, então, examinando esse requerimento, ele não utilizará desse requerimento como peça inicial. A partir do recebimento desse requerimento, o delegado, então, na prática, instaura uma portaria. Requerimento do ofendido acaba se transformando em uma portaria. Depois, aquele requerimento é juntado aos autos do inquérito. Quarta peça inicial do inquérito, requisição. Requisição, pessoal, pode ser do juiz, do Ministério Público ou do Ministro da Justiça. Requisição do juiz, do Ministério Público ou do Ministro da Justiça. Presta atenção. Quando o juiz, o magistrado, o promotor de justiça, Ministério Público ou Procurador da República, esfera estadual e federal, ou quando o ministro da Justiça, em determinados casos, tem ciência da prática de um crime, eles podem, então, requisitar a instauração do inquérito policial. Eles podem, então, requisitar
a instauração do inquérito policial, através de um ofício requisitório dirigido ao delegado de polícia. O juiz e o Ministério Público podem... A requisição, pessoal, só para explicar, a requisição tem um tom de ordem, ok? Então eles podem ordenar a instauração do inquérito policial, ok? Requisição tem tom de ordem. A partir da requisição do Ministério Público ou do juiz, eles podem então requisitar a instauração de um inquérito. Cuidado, apesar de requisição ter tom de ordem, não há hierarquia entre autoridade policial, Ministério Público e juiz, ok? Cuidado com essa questão. Apesar de requisição ter tom de ordem, não há hierarquia entre autoridade policial, delegado de polícia, Ministério Público e juiz. A requisição pode partir também do ministro da Justiça. Requisição, então, pode partir do ministro da Justiça. E o ministro da Justiça, coloque isso aí no seu caderno, o ministro da Justiça poderá requisitar a instauração de inquérito. A instauração de inquérito quando, por exemplo, for praticado um crime contra a honra do presidente da República, crime contra a honra de chefe de Estado ou crime praticado por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Então, nessas três situações, o ministro da Justiça poderá requisitar a instauração do inquérito. Crime praticado contra a honra do presidente da República, crime praticado contra a honra de chefe de Estado e crime praticado por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Crime praticado por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Bom, pessoal, mais um detalhe. A requisição, da mesma forma como o requerimento, ela será poderá ser utilizada como peça inicial do inquérito. Ocorre que, na maioria das vezes, a partir dessa requisição, o inquérito será instaurado como portaria. Cuidado, caiu na sua prova. Requisição é peça inicial do inquérito? Sim, requisição é peça inicial do inquérito. Na prática, a partir dessa requisição, a autoridade policial irá instaurar o inquérito a partir de uma portaria. Ok? Bom, cuidado com essa questão de prova. Olha a questão de prova que foi cobrada em 2008 para o cargo de técnico do TRF. E a questão dizia o seguinte: o requerimento da vítima, a partir do requerimento da vítima, a autoridade policial é obrigada a instaurar o inquérito. A questão, então, dizia o seguinte: a partir do requerimento do ofendido ou da vítima, a autoridade policial é obrigada a instaurar o inquérito. Não, a resposta está errada. Por quê? Porque a autoridade policial só irá instaurar o inquérito se aquele fato narrado ali através do requerimento da vítima constituir crime, ok? Se a vítima, por exemplo, narra em seu requerimento uma dívida, ok, que é credora de uma dívida que não foi paga pelo seu João, por exemplo, aquele fato não constitui crime. Então, o delegado ou a autoridade policial não é obrigada a instaurar o inquérito. Bom, na próxima unidade, então, trataremos dos prazos de conclusão do inquérito policial. Um grande abraço para você e até a próxima unidade. Encerramos a unidade de estudo com o professor Pedro Paulo Marques sobre inquérito policial e prazos. Não se esqueça de acompanhar os textos do seu livro para aprofundar seus estudos. Não desanime, em outras unidades ainda abordaremos o tema. Até lá!